Olá, o programa Marketing e Comunicação entrevista hoje a professora Lídia Weber, coordenadora do Núcleo de Comportamento, de Análise do Comportamento. Vamos conversar com ela a respeito do papel da comunicação, da influência que a propaganda exerce nas pessoas. Lídia, seja bem-vinda. Igualmente. Que tipo de análise, que estudos, que conclusões o Núcleo pode nos apresentar hoje? Veja, essa questão do consumo, da publicidade, ela tem uma importância muito grande no nosso comportamento, tendo em vista o grande condicionamento que exerce sobre as nossas ações. Então, o quanto realmente essa indústria do consumo faz com que a gente consuma. Faz no seguinte sentido, são criadas o que a gente chama de necessidades fabricadas. Certo. Nós temos necessidades primárias, que são aquelas as quais a gente necessita para sobreviver. As fisiológicas. As fisiológicas, as básicas, não só as fisiológicas, hoje se considera o afeto, por exemplo, uma necessidade primária. Certo. Você não vive sem, desde bebezinho, você tem uma necessidade realmente premente de vinculação afetiva, de ter alguém do teu lado, de partilhar isso. Mas a comunidade de consumo, então, cria maneiras de que você torne outras necessidades como fabricadas. Eu tenho que ter aquela determinada marca, por exemplo. Né? Você vê isso como uma coisa própria da sociedade, do momento em que a sociedade vive, ou isso é uma característica humana? Até que ponto a propaganda influencia esse consumo, ou se essa necessidade nasce na condição humana? Na verdade, ela é bastante ela existe há muito tempo. Quando você pega o termo consumir, quer dizer, vem do latim consumere, na verdade é desgastar, é chegar até o último. Certo. Quer dizer, isso que a gente usa em outros sentidos também, né? Estou me consumindo de amor, por exemplo. Então tem a ver com essa questão. Existe há muito tempo, né? Mas se fortaleceu realmente no movimento da Revolução Industrial, do movimento em que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham outras necessidades para gerar dinheiro, para gerar o consumo, etc. E isso é muito poderoso. E hoje as estratégias, eles se utilizam de argumentos, sim, psicológicos, sociológicos, etc., para fazer com que a pessoa consuma, né? Principalmente consumir marcas e não necessariamente produtos. Certo. O marketing, na verdade, é muito criticado e é atribuído a ele a responsabilidade de fazer as pessoas consumirem. Eu, particularmente, sou contra essa teoria, né? Até porque existe por trás dessa necessidade de consumo questões de origem psicológica, de origem sociológica, mas atribuem sempre à comunicação, ao marketing, né? Como é compreendido como sinônimo de comunicação, o grande responsável. A psicologia também vê na comunicação, vê na propaganda, na publicidade, o grande elemento fomentador do consumo? Veja, são duas questões bastante interessantes essa sua colocação. A grande questão é que o marketing sabe exatamente o que fazer para condicionar determinado comportamento. Certo. Né? Isso é evidente. Então, nós temos aspectos bastante claros, como, por exemplo, o uso de cores, a disposição de produtos. Né? Quando você pensa em produtos de higiene, você pensa em produtos claros, com azul, que denotam limpeza, que ativam o sistema nervoso parasimpático. Certo. Então, isso é claro. Quando você pensa em produtos para jovens, você pensa em produtos com cores quentes ou vermelhas, que ativam o sistema nervoso simpático, que é mais agressivo, que é mais quente. Então, essa é a grande questão, estrategicamente controlado, e leva a pessoa ao consumo. Tá? Agora, se a tua opção de consumir ou não, vai de outras questões além dessas. Quer dizer, se eu estou num sistema familiar, e se eu fui criada num sistema em que meu pai e minha mãe valorizam em demasia marcas e grifes, e isso é importante para o meu status social, eu vou consumir mais. Certo. Se eu sou uma pessoa muito insegura, por exemplo, e eu preciso me inserir num determinado grupo social em que valoriza marcas famosas, por exemplo, eu sou uma grande potencial compradora de uma grife importante, porque a grife ela é feita para isso. Ela é feita para denotar um status social.
Então eu vou adquirir, eu tenho maior, se eu sou mais insegura, eu vou gastar 10 vezes mais para comprar uma calça, por exemplo, de grife, do que você, que é uma pessoa segura, vai comprar a mesma calça sem a grife, por exemplo, né? Para poder ser aceita pelo grupo, ser reconhecida para por poder esse ser grupo. aceita pelo grupo. Isso é muito importante, na adolescência isso acontece, mas não só na adolescência, né? O adulto também é muito provável de levar a termo esse comportamento da grife, porque a grife, o que ela faz? Ela pega um determinado nome, né, e condiciona, associa ele normalmente a um modo de vida, não só, que é um condicionador secundário. Então eles colocam, depende para a classe em que é focada, obviamente. Então se eu vou fazer uma propaganda de uísque, coloco numa cidade chique lá, né, Paris, ao longe, etc., não sei o quê, condiciona. Então quem está vendo uísque vai ver, vai associar aquilo com uma beleza, vai associar com um movimento de algo muito bom, enfim, para a sua vida. Você falou agora há pouco sobre classes sociais. É possível se perceber, não sei se o Núcleo tem alguma pesquisa nesse sentido, se distinguir hábitos de consumo e a capacidade que as pessoas que fazem parte dessa classe têm na decisão de compra? Veja, é bem importante. Uma vez nós fizemos uma pesquisa no Núcleo em que a gente queria comparar a seguinte asserção: será que o hábito faz o monge? Certo. E nós fizemos a seguinte pesquisa, era um design experimental nesse sentido. A gente pegou um rapaz muito bonito, era um modelo, e vestimos ele de duas maneiras diferentes. Ele estava vestido com roupa comum, normal, encostado num carro comum. No outro ele foi fotografado com uma roupa de grife, segurando um cigarro de grife, encostado num carro muito chique. Certo. E aí a gente entrevistou 2 segmentos de jovens de classe mais alta e socioeconômica mais baixa, e a gente perguntava se ele era feliz, se ele tinha família, se eles queriam conhecer aquele rapaz, e a gente vê uma discriminação enorme, o que nos chocou até. Então, o rapaz que estava com roupas mais simples, que não eram de grife, nada, foi taxado de vagabundo, de sem família, de desempregado. Carro roubado, né? As coisas absurdas. E aí a gente cruzou os dados dos 2 níveis socioeconômicos. Certo. Quem que queria conhecer o outro, digamos assim? Interessante. Né? Então, a classe mais alta não queria de forma nenhuma conhecer o outro, que denotava ser de classe mais baixa, ou seja, de roupas mais simples. Certo. Mas vice-versa, também aconteceu, Também Paladino. aconteceu isso. Então, as pessoas, os jovens de classe mais baixa, também diziam do outro: esse é um Mauricinho, não trabalha, mimadinho pelos pais, também não quero amizade com esse. Então, isso é muito poderoso e é assustador, no final das contas. A gente sempre fica falando, é o interior é que importa, o interior é que importa, mas nós somos muito controlados pelo exterior. E, no mínimo, a gente tem que ter consciência sobre isso, porque senão é muito feio. Você comentou agora, Lídia, que eu acho que é uma coisa muito importante, uma contribuição muito rica da psicologia, que é a percepção. Né? Você usou esse exemplo muito rico, de que as pessoas acabam julgando, né, um ditado antigo de julgar um livro pela capa. Isso é próprio da psique humana, né? Isso não é próprio do indivíduo que não se enxergue através da mente. E isso é próprio da psicologia. Então, até que ponto a comunicação se apropria desse conhecimento da percepção para poder interpretar uma situação como essa que você acabou de narrar? É bem interessante, porque, na verdade, isso é realmente próprio do ser humano. A gente vê, por exemplo, bebês, eles têm preferências em relação à beleza, em relação a rostos diferentes, mas isso é construído socialmente também. Então, nós temos grandes filósofos da antiguidade que nos passaram: o belo é bom. Isso sempre foi uma asserção muito creditada socialmente. E hoje, pesquisas sobre a aparência física são muito interessantes, porque elas são feitas com design todo controlado, né, de pessoas mais ou menos bonitas, e normalmente as mais bonitas elas são consideradas também mais inteligentes, mais bem-sucedidas, mais isso.
Um detalhe só, nessas pesquisas mostram que as pessoas, especialmente mulheres e homens mais bonitos, teriam menor chance de ser bons pais. Olha que interessante. Impressionante. Isso apareceu nas pesquisas. Tudo ele pode ser bom, mas parece que o mais bonito para cuidar de filho não serve. Então, isso se repete na natureza humana. Quando você fala de seleção de parceiros, por exemplo, a gente vê que o homem ele tem muito mais, liga muito mais para a aparência da mulher do que vice-versa. É mesmo. Isso em todas as culturas pesquisadas até então. Não é próprio de brasileiro. Não é próprio de brasileiro. E então, de fato, a publicidade, o marketing se apropria disso. Então, é claro, a gente reclama que na televisão você só vê pessoas lindíssimas, etc. Mas também depende do produto, porque hoje nós estamos passando e a gente precisa aprender um outro tipo de realmente enxergar a pessoa além da aparência. Mas não resta dúvida, a primeira coisa que você enxerga é a aparência. Então isso é muito forte mesmo, né, em bebês, mesmo em crianças, por exemplo. Há pesquisas feitas com crianças em que elas acabam escolhendo mais ou falando que seus melhores amigos são os mais bonitos. Isso é impressionante, o ser humano é impressionante. Então, toda a publicidade, ela se apropria dessa questão, né, de aparência e joga em cima. E, veja, ela associa marcas, produtos com pessoas bonitas, ou com pessoas famosas, ou com pessoas de sucesso. Isso que a gente chama, é pegar um estímulo chamado um estímulo neutro, que é o produto ou uma determinada marca, uma grife, e associar com algo já condicionado. Né? Como uma pessoa muito bonita e famosa. Certo. Aquela pessoa recomendando aquele produto vai se tornar importante. Então, só para encerrarmos esse primeiro bloco, você falou muito agora, nós falamos sobre percepção e você falou muito da maneira de ser enxergado. A percepção se dá através dos 5 sentidos. O sentido mais aguçado, o que nos fala mais alto, é realmente a visão? Veja, as pesquisas sobre bem interessante esse tema, sobre comunicação não verbal, por exemplo, nos revelam, Paladino, que para você expressar uma emoção para alguém, 93% vem do não verbal. Do não verbal. Do não verbal, ou seja, então, que é acessado pelo olhar do outro. Então, você pode dizer uma coisa, não é nem pelo verbal, hein? Certo. Você pode dizer uma coisa, mas se você expressa outra coisa, o outro reconhece isso. O que prevalece é o não verbal. Em primeira instância, é essa aparência, esse não verbal, esse olhar. Agora, um outro lado de pesquisa interessante mostra que o verbal também ele é fascinante, sabe aonde? Nas comunicações pela internet. Hoje nós temos relacionamentos pela internet que são só verbais, então escritas, não são nem o verbal escrito. São lidas. E que as pessoas se apaixonam pela internet, por exemplo. Olha que coisa impressionante, sem ter esse não verbal. Então também é um novo campo de estudo da comunicação. Isso é um fenômeno novo. É um fenômeno novo, ninguém imaginava, né, que há 10 anos atrás você poderia encontrar um namorado pela internet. Tá certo. Hoje as pessoas até já encontraram, já casaram, já tiveram filhos. Não pela internet, né? Pelo método natural. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O programa Marketing e Comunicação retorna no segundo bloco, mostrando a mudança de comportamento e o poder de decisão no consumo das crianças. Até já. Um espaço aberto para a divulgação de trabalhos científicos, como monografias, dissertações e teses. Este é o programa Em Tese. Toda quarta-feira, um pesquisador da Universidade Federal do Paraná vai estar aqui para falar sobre produção científica. Você não pode perder aqui na UFPR TV. Pitadas de artes plásticas e de arquitetura. Doses generosas de dança e de teatro. Acrescente porções de música, de literatura, de cinema. E tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no caldo de cultura. Saboreie programas inéditos
aqui na UFPR TV. O programa Marketing e Comunicação está conversando hoje com a professora Lídia Weber, que é coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos assistir agora uma pequena entrevista, uma pequena enquete feita com alguns cidadãos na cidade de Curitiba e que mostra o poder de decisão, a influência que as crianças detêm sobre seus pais. A Evelyn tem o hábito de escolher os produtos que ela consome? Tem. Ela tem gosto próprio já. Ela não usa assim o que a gente escolhe, ela tem que gostar também. Então, quando você sai para fazer compra, é ela que escolhe o que ela quer consumir? É ela que escolhe. Tanto em roupas quanto produtos alimentícios? Também. Quantos anos você tem, Evelyn? 8. A Letícia tem por hábito escolher os produtos que ela consome? Tem. Nossa, isso é o que ela mais faz. É mesmo? Letícia, quando a mãe não compra o que você quer, como é que você reage? Ah, eu fico brava. Fica com uma tromba gigante, emburrada, custa passar. Os produtos que ela consome, ela tem por hábito de escolher ou são os pais que escolhem o que ela usa? Ela que escolhe. Ela que escolhe? Desde que idade ela Desde 6, 7 anos está escolhendo. está escolhendo? Isso desde produtos alimentícios e roupas, brinquedos? Tudo sim, brinquedo, comida, acessório, até celular, tudo é ela. Isso é o maior problema lá em casa. Isso. E quando ele não é atendido, que reação ele tem? Ah, é aquela brabeza, mãe, dinheiro, mas por que não? E antes eu conseguia e agora não. É bem difícil, é bem complicadinho. E para quem que ele reclama mais, para o pai ou para a mãe? Não, pra mim. Pra mãe. É só eu e ele, né? Ah, é? Isso. E que tipo de produtos ele escolhe? Aquilo que ele gosta de comer, gosta de vestir? Não, é mais pela marca. A marca? Marca. É mesmo? A marca, sim, é tudo, né? É o que passa na televisão, é o que ele quer usar. O que passa, o caderno tá na moda, é o que tá na moda. Você acha que o que influencia ele são as propagandas? Sim, toda a vida. A mídia tá aí pra isso, né? Lídia, nós acabamos de assistir essas enquetes e recorro aqui a uma publicação do Instituto InterScience informando que no ano de 2000, 71% das crianças tinham poder de decisão sobre as compras da família. Esse número em 2005 passou para 82%. A gente percebe cada vez mais as crianças decidindo pelas compras dos produtos familiares. Da onde vem essa valorização, o poder de decisão das crianças? Veja, eu acho que temos que pensar em toda a questão da história da criança, em que elas lá, né, desde a antiguidade até a Idade Média, até o Renascimento, em que a criança não tinha valor, a criança era considerada um mini adulto imperfeito, era desvalorizada, não tinha opinião nenhuma, não existiam roupas para as crianças até a Idade Média, elas se vestiam como adultas, etc. Este é um aspecto. E o outro aspecto a gente passa, na verdade, quando desaparece essa família patriarcal, hierárquica, que comandava, etc., e se descobre o valor da criança pela criança, né? Criança tem particularidades próprias, ela pode decidir, ela tem voz, né? Hoje temos uma família igualitária e não mais hierárquica, todos são iguais. Então, esse num aspecto, você pode ver isso como positivo, como interessante. Certo. Num outro aspecto, você pode ver as crianças, às vezes, fazendo papéis e decidindo coisas que não lhe diz respeito. Certo. Né? Entre você deixar escolher, por exemplo, olha, você quer uma roupa azul ou uma vermelha, tudo bem, eu acho perfeito crianças até muito jovens, né, poderem decidir, e devem decidir. Isso, às vezes, os pais se pegam com isso e brigam por causa disso. Não, põe a sandália, ou eu quero essa cor, certo. E você quer... Não, isso pode decidir. Agora, ela decidir se vai levar essa marca ou aquela, ou se ela vai decidir este produto alimentício ou o outro, é mais complicado. Se não for só pelo sabor, os pais têm que decidir o que é mais nutritivo, Perfeito. Qual é, né, o valor daquele produto, se está encaixado dentro do seu poder aquisitivo, se ele é necessário. Quer dizer, se uma criança de 10 anos chega, mãe, eu quero aquele tênis que custa R$1.500 porque todas as minhas amigas têm, estão me rejeitando na escola por causa disso, né? Você pode, se você for um estilo permissivo,
participativa, dizer, tá bom, vamos comprar 3, um de cada cor, mesmo Certo. que eu me endivide com isso. Né? Um estilo autoritário diria nem pensar, calha a boca e não me peça mais nisso. Certo. Né? E um estilo participativo chegaria com a criança e vai conversar. Olha, minha filha, vamos entender o que é isso, né? Será que são tuas amigas mesmo? Ou eu não posso comprar de fato, mas vai gastar um tempo dizendo e explicando. Mas deixar a criança decidir em tudo mostra uma certa incapacidade de ser pai e mãe. Então você vê isso como um problema muito mais dos pais do que dos filhos. Não são os filhos que estão se tornando tiranos, são os pais que estão deixando esse espaço para que os filhos ocupem. Os pais acabam deixando um espaço e a gente não pode, obviamente, culpar os pais, nós somos pais, a gente sabe que não é fácil, mas existe todos os componentes, né? Os pais estão estressados, os pais se sentem culpados, especialmente as mães. Nós temos uma pesquisa recentíssima, quer dizer, a gente pensar de hoje, século 21, eu tenho uma pesquisa que mostra mães sentindo muita culpa de deixar seus bebês em creches para ir para trabalhar. Né? Então, nessa ânsia, o tempo que eu fico com meus filhos, eu quero agradá-los. Então, eu quero satisfazer os seus desejos. Né? Mas não é nesse sentido, não é pela compra que você, e nem por comprar tudo, que realmente você vai permitir que aquela criança desenvolva. Porque o que nós precisamos desenvolver nos filhos, a primeira coisa, é o que a gente chama de resiliência, de resistência à frustração. E ela só pode desenvolver isso se você for lhe dando doses homeopáticas de não, isso não pode, isso não é momento. Tá certo. Você acha que são os pais, a figura masculina, ou são as mães que se rendem mais aos caprichos, aos desejos dos filhos? Olha, geralmente acaba acontecendo que é quem fica mais tempo longe. É mesmo? E normalmente são os pais, né? Porque normalmente a gente vê mães mais disciplinadoras e mães mais afetuosas. Certo. As mães são melhores em tudo, viu? Porque são mulheres. Há controvérsias. Não. Sempre aparecem mães mais envolvidas com seus filhos. E os pais acabam caindo mais, né? Então sai lá no final de semana e aí acha que o final de semana é só para gastar. E o que os pais têm que entender é essa questão do participar e não só de gastar. Certo. Com relação às crianças, quem é que tem essa tendência maior de consumir? São as meninas ou os meninos? As meninas começam antes, porque as meninas se desenvolvem antes em tudo. Novamente, né? Mulheres, as meninas, elas falam antes, elas começam a ter relações sociais antes, elas formam grupinhos, né? De maneira... Então, elas têm toda essa questão de pertencer ao grupo, e isso começa muito cedo. Então, eu tenho que ter a sandalinha X porque a minha amiga e todas as minhas amigas têm essa sandalinha. Agora, o que os pais precisam também é você deixar a criança completamente fora e destoante do grupo dela também não é legal. Claro que algumas coisas a gente tem que concordar e tem que fazer ela se sentir parte daquele grupo. Não, vai ser completamente alternativa e usar roupas da vovó lá de quando era criança também não serve. Mas obedecer a tudo, especialmente a grifes, é muito maléfico, porque você se torna escravo, né, de algo que você passa a simplesmente consumir e só faz o outro enriquecer. Você não se enriquece com isso. Você comentou agora há pouco da questão das grifes. O marketing trata muito disso, ou pelo menos procura fazer dos seus produtos uma grife. Embora muitos empresários imaginem que tomar conta do mercado, ter participações de mercado significativas, seja ocupar um espaço físico. A gente sabe que o espaço que a gente precisa ocupar é a mente do consumidor. É fazer com que, quando ele lembra de um produto, ele lembre da minha marca. Né? Não basta ter sede, ele tem que ter sede do refrigerante que eu fabrico. De que maneira a comunicação é responsável por essa missão de ocupar um espaço na mente do consumidor?
Isso é fantástico e é o marketing mesmo que sabe como fazer isso. Quer dizer, quando o maior trunfo desse lado é você conseguir transformar uma marca, né, uma grife, no próprio produto. Certo. Né? E isso a gente tem diversos momentos que a gente vê isso na nossa comunidade. Quer dizer, eu não saio para comprar lâminas de barbear, eu saio para comprar gilete. Certo. Eu não saio para comprar refrigerante, eu saio para comprar Coca, por exemplo. Então, isso é o trunfo maior que uma marca pode ter, porque eu lembro da marca e não do produto que eu desejo. Certo. E isso, veja, com crianças, isso é muito poderoso mesmo. Ou seja, crianças, nosso cérebro se desenvolve até 13 anos de idade. Então, quando eu estou em desenvolvimento, as coisas são mais poderosas. Você sabe que existem países, Suécia, se não me engano, que é proibido passar propagandas veiculadas ao público infantil na televisão. É mesmo? Porque eles sabem do poder. Você induz aquela mente ainda que não tem essa capacidade de reflexão e de crítica, de discernimento. Eu não vou pagar 10 vezes uma calça jeans, que é a mesma dessa só porque tem uma etiqueta. A gente é capaz de fazer isso, eles não. Criança, eu quero a sandalinha pititica lá, porque todas as minhas amigas têm. E isso que vai me fazer sentir bem. O problema é você passar a imagem que com aquele produto você vai ser feliz. E a propaganda isso faz com muita clareza, com a música de fundo ainda, que te enleva, que te ativa memórias, né? E isso é muito claro. Mas quem decide e quem transforma, na verdade, é o ser humano, não é a publicidade. Então, os pais têm que estar atentos a que mensagens estão passando para os seus filhos. Tá certo. Dizer, para encerrarmos, a gente observa isso com frequência, até porque somos pais, ficamos muito mais atentos a isso tudo, que alguns comportamentos chamam a atenção em determinadas lojas e empresas de varejo, né, de comportamentos um pouco rebeldes das crianças. Educar filho é uma coisa muito complicada e não há um manual de instrução, não vem junto com o filho na maternidade. Que recomendação você daria a esses pais que têm os seus filhos insistindo pela realização dos seus desejos? Os pais têm que ficar claro para os pais que pais devem ser pais, ou seja, ele tem papel de pai e de mãe, e não de amiguinho. São educadores. São educadores, são guias, são modelos. Então você vai, por exemplo, levar uma criança de 3, 4 anos no supermercado, é tortura. Você não pode levar, porque a criança ela não tem capacidade de olhar todos aqueles doces, aqueles brinquedos. Se precisar, você tem que ser rápido. Dizer, olha, nós vamos no mercado, eu vou comprar uma coisa rápida. Você tem o direito de escolher 2 docinhos, por exemplo. Isso é uma alternativa. Dar sempre escolhas entre esse e esse. Se fizer, por acaso, uma famosa cena de birra, que só pode acontecer, eu digo para os pais, só pode acontecer umas 3 vezes na vida, mais do que isso não pode, porque se você agir certo, não acontece mais. Não vai durar mais do que isso. Cena de birra. Ela quer porque quer, começa a gritar porque quer aquele brinquedo. Você não tem como educar ali, né, num lugar público. Certo. Bater está completamente proibido, já está mais que provado que não funciona. Você, no mínimo, você vai pegar a criança e ir embora. Né? Vai dizer, olha, da próxima vez você vai ficar em casa, nós não vamos mais, eu não vou comprar. Nunca se deve ceder. Certo. Porque quando a criança faz o que a gente chama uma cena de birra, ela está usando uma coerção, comportamento aversivo. Ela quer, e a gente, os pais, às vezes, para acabar com aquele comportamento aversivo, você cede, tá bom, então pare que eu te dou. Chega. Nunca. Se você faz isso, ela imediatamente passa a entender que quando ela quiser da próxima vez, ela vai fazer. Certo. Né? Então, isso não pode fazer. Ter firmeza e consistência nas suas ações. Então, você tem que decidir. A criança pediu uma bicicleta, uma boneca, decida. Você vai dar ou não vai? Certo. Se você for dar, você pode criar um plano, vai ser no Natal, vai ser não sei o quê. Não sei o quê. Se falar não ceda. Né? Ou negocie, que tem que ser consistência, é uma palavra-chave na educação. Então, embora não exista um manual para todas as famílias, existem respostas bastante claras hoje na psicologia do que é bom e do que não é. Certo. Por exemplo, ser consistente é a palavra-chave na educação. Regras claras,
né? Você pode escolher um brinquedo. Esse negócio de também levar as crianças para escolher os seus brinquedos no dia da criança, no Natal, chega a ser um absurdo. É de enlouquecer, né? Porque o bom da infância era aquilo de esperar, surpresa. de ver a surpresa. E isso acaba. Você lembra que no Natal era mais importante esperar você ganhar do que o próprio, né? O fato de receber. Esse, né, cultivar esse desejo é fantástico. E se a gente não faz isso, você acaba com a graça, parte da fantasia da infância. É verdade. Lídia, obrigado pela tua participação. O programa Marketing e Comunicação fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá.